na praça de alimentação do Itaú Moro Shopping, o secretário de Obras e Contagem, o João Batista Marisqueira. Tudo bem, João? Tudo bem, boa tarde, Safia. Ô, João, começar lhe perguntando o seguinte: nós podemos afirmar hoje que Contagem é o maior canteiro de obras hoje do estado das Minas Gerais? Se ainda não está completamente evidente, em mais 60 dias isso ficará patente, não tem a menor dúvida. E são obras, para que se tenha uma ideia, o território de Contagem é muito fragmentado. Por ele passa a 381 rodovia federal, a 040 rodovia federal, a 262 rodovia federal, o anel rodoviário, a via expressa e uma ferrovia. E não havia praticamente uma comunicação viária entre essas diferentes frações territoriais do conjunto do território do município. Nesse momento, nós estamos implantando integralmente o programa chamado Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM. É a operacionalização do viaduto da Petrolândia, que se encontrava paralisado há anos, com a construção de um dos lados da via expressa do terminal de ônibus da Petrolândia. Todos os moradores da grande região da Petrolândia chegarão ao terminal com passagem integrada e daí irão para suas casas em ônibus menores, ou chegarão até o terminal para se dirigir à estação de metrô, podendo ir para a região metropolitana com passagem integrada. Ao mesmo tempo, estamos fazendo o terminal de ônibus da Ressaca, próximo à Lagoa da Pampulha. E para conectar Petrolândia e Ressaca, que é uma ligação que não havia, nós estamos implantando o corredor leste-oeste, usando a Via Expressa e a Avenida Severino Ballesteros. Para integrar a região industrial próxima ao Barreiro, fronteiriça Belo Horizonte, com a Ressaca, uma conexão inexistente, nós estamos implantando o chamado Corredor Ressaca, inclusive agora com asfaltamento integral da Avenida Babita Camargo, da Teleférico, da João Gomes Cardoso, até chegar no terminal da Ressaca. Terça-feira pela manhã, passo exatamente. E imediatamente, no dia seguinte, eu passei por ali, já estava todo fresado, né? Fresado. Todo fresado já o asfalto, quer dizer, preparando-se já para o asfaltamento. É uma tecnologia que vem um equipamento que fresa, tira o asfalto velho, irregular, nivela e depois vem a capa nova de asfalto com uma tecnologia que a usina de asfalto vai à rua, pode-se dizer assim. E para conectar a região industrial e do Água Branca com a Ressaca, a não ser passando pelo túnel atualmente existente, que é muito difícil o acesso até ele, ou então pelo viaduto da Ceasa, que é completamente saturado, nós estamos iniciando a construção do viaduto do teleférico, do Água Branca até o bairro Morada Nova, que é a ligação direta até o terminal Ressaca. Além disso, estamos agora viabilizando a obra do terminal da sede, que receberá todos os ônibus direcionados à sede para integrar com as outras regiões, e vamos dar início proximamente, muito proximamente, à Avenida Maracanã, uma obra de 4,5 km de extensão, 250 milhões de reais. É uma obra ecologicamente correta, que é saneamento, que é drenagem e que é sistema viário, que vai contornar toda a sede de Contagem, viabilizando que o morador de Icaivera, Nova Contagem, toda aquela região de população mais pobre, economize até 40 minutos no trajeto casa-trabalho e na volta trabalho-casa. Isso é o sistema viário. Afora isso, tem um conjunto amplíssimo de obras na área educacional, caminhando para a universalização da oferta da educação infantil na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, expandimos como ninguém fez na região metropolitana a área de atendimento à saúde, inclusive agora vamos dar início a 2 unidades chamadas UPAs, uma na região da Petrolândia e outra na região do Nacional. Agora vamos dar início
e um programa. Desculpe, vai ter também uma aqui no Amazonas. Não, uma no Amazonas e outra no Nacional. No Amazonas, inclusive, é um pedido antigo que lá era o hospital. Era o Cristo Rei. Cristo Rei. E projetado, ainda dependendo de negociação com o Ministério da Saúde, também para a região da Petrolândia. Mas a da Industrial e a da Nacional já estão entrando em processo licitatório agora. Bom, além... Conversando com o secretário de Obras de Contagem, o João Batista Marisguia, e as pessoas questionam muito algumas colocações quando acontecem as obras na prefeitura. Eu gostaria que você me passasse algumas informações. Primeiro, estas obras todas que estão sendo realizadas, complementadas algumas, como foi o caso da entrega agora do viaduto ali próximo ao Shopping Contagem, o viaduto Dudu, né? Chamado viaduto Dudu, que é o ex-vereador do município de Contagem, foi entregue beneficiando aí quase 200 mil pessoas. Esse dinheiro vem da onde? Vem do IPTU, do cidadão tão falado essa questão do IPTU em Contagem? Ou esse dinheiro já existia, veio do governo federal, o Pimentel deu um presente para você, que ele disputou a eleição com você do governo do estado, falou, vou dar um dinheirinho pro João, para ele acabar lá antes de eu sair. Como é que apareceu esse dinheiro? O Pimentel não, porque ele quebrou o estado. Quebrou o estado completamente. Então nós sabemos que ele não só não fez nada quando foi governador, como não contribuiu com o município algum, ao contrário. O que ele fez foi reter recursos dos municípios ilegalmente. Contagem tem a receber do Estado 230 milhões de reais retidos na época do governo Pimentel e que vamos levar 10 anos para recebê-los. O viaduto Dudu da Ressaca é um viaduto que estava paralisado há alguns anos. Há uma lenda que o projeto teria sido mal formulado, não. O problema foi o contrato muito mal encaminhado. Falavam que ele era mais baixo, mas não era, porque tinha aquelas colocações para segurar ele até ficar pronto. A hora que tirou, ficou na altura certa. Isso é lenda. O problema foi mau encaminhamento contratual que geraria prejuízos à empresa. Isso foi resolvido por nós e a obra foi feita. Boa parte do viaduto já estava pronta, porém a obra paralisada. A continuação só foi viável com aporte de recurso, aí sim, do IPTU, porque não havia novo financiamento para a conclusão daquela obra. As obras do Sistema Integrado de Mobilidade têm financiamento internacional, a Corporación Andina del Fomento. Inclusive o prefeito está em Brasília, hoje assinando um contrato de 42 milhões de dólares. É isso? Exatamente. Tem financiamento federal de distintas origens, mas não tem nenhuma doação de dinheiro. Dinheiro a fundo perdido é outra lenda. Isso não existe. São financiamentos pelos quais o município paga. Algumas dessas, digamos, tratativas tiveram início em governos anteriores, mas os governos anteriores não tiveram a virtude de finalizar as tratativas e, sobretudo, de operar contratos, operar projetos ao ponto de chegar em fase de licitação e de contratos. Eu fui convidado pelo prefeito Alex de Freitas em janeiro agora. Eu sou sociólogo e antropólogo e venho da área da educação, mas eu tenho uma ampla experiência em gestão pública. E fui convidado porque tem uma imagem reconhecida, primeiro, de lisura, integridade, e segundo, de fazer as coisas acontecerem e com rapidez. Isso eu consegui fazer. Eu tenho informação que muitos secretários estão com ciúme ou com inveja da secretária de Educação Baliza, de que você trata com mais carinho a educação. Você só quer saber de construir e reformar a escola, que o dinheiro não é mais para a educação. Não, a secretária Baliza é uma excelente secretária, como nós temos outros excelentes secretários. Carinho que eu tenho com a educação, mas também o orçamento da educação é robusto, 25%. Realmente as demandas da secretária ocorreram nos prazos corretos, as nossas respostas aconteceram nos prazos corretos e é uma simultaneidade impressionante de obras na área da educação, inclusive pequenas reformas com descentralização de recursos. Mas eu gostaria, se você me permitir, comentar o que mais me toca o coração. É o programa que nós criamos em abril chamado Obra na Rua. É rápida, é sua. Nós olhamos Contagem como um todo e observamos o seguinte: com todo respeito aos governos anteriores, todos contribuíram em algum grau para o desenvolvimento de Contagem, não importa o partido político, mas todos foram omissos em algumas questões fundamentais. Primeiro,
ver, sensibilizar-se, cuidar, estender a mão e cumprir o dever em relação aos mais pobres, praticar equidade, urbanização de vilas e favelas. Eu encontrei 18 situações de pobreza haitiana aqui em Contagem. Eu fui consultor do Banco Mundial, trabalhei no Haiti, fui consultor na África, mas pobreza igual a haitiana não há em lugar nenhum do mundo. Mas aqui em Contagem, uma cidade rica, nós encontramos 18, entre aspas, comunidades, unidades dos comuns na miséria, inclusive com esgoto a céu aberto. Estamos enfrentando tudo isso e até setembro do ano que vem, essas 18 comunidades estarão integralmente urbanizadas, com esgoto coletado casa a casa, caixa de gordura a cada barraco, drenagem de água pluvial sem misturar esgoto e água pluvial, pavimentação dos becos e iluminação com LED, todos eles. Segundo, Contagem é campeã mundial em ausência de drenagem, com a única exceção da área chamada Eldorado. Contagem inteira, fundos de vale, são lugares de alagamento e inundação. Os governos anteriores, que podem ter sido virtuosos em outras áreas, não fizeram drenagem em lugar nenhum. Eu quero que me mostrem onde, porque não tem lugar nenhum. Nós temos um programa de macrodrenagem, já começou pelo Parque São João, com a canalização do córrego do Pica-Pau. O próximo passo é a drenagem total, ao preço de 10 milhões de reais de toda a região do Água Branca, afora as obras de média drenagem, para eliminar em Contagem, um a um, os pontos de alagamento e inundação. Não vamos conseguir eliminar todos até o final do ano que vem no governo Alex de Freitas, porque são mais de 50 pontos desse tipo. E cada obra, em média, é da ordem de 400 a 500 mil reais. Estamos fazendo isso, em parte com os financiamentos pelos quais o município paga, mas em grande parte também por quê? Porque o Alex de Freitas, que não é populista nem de direita e nem de esquerda, é um político de centro democrático, teve a coragem moral e política e a responsabilidade política de cobrar o IPTU, que em Contagem é pago por menos de 50% da população residente. Mais de 50% é isenta, que é de baixa renda. E nós estamos mostrando no dia a dia como é que estamos aplicando esses recursos. Então, é de fato uma revolução urbana que estamos fazendo, distribuindo renda aos mais pobres através de um mecanismo de redistribuição pela via das obras focadas em urbanização de vilas e favelas e bairros, além de um programa monumental de requalificação de vias por onde passam os ônibus, com reasfaltamento e, repito, sempre com drenagem. Para terminar, estamos agora, você pode chegar lá no bairro Quintas do Jacuba, com 60 presidiários jovens trabalhando em calçamento poliédrico na região de Vargem das Flores, usando, portanto, pavimento drenante compatível com exigência ambiental e vamos, assim, pavimentar. É convênio com a Secretaria de Defesa Social, uma entidade da sociedade civil que não tem fim lucrativo, chamada ASMEC, que faz capacitação dos presos em trabalho. Hoje mesmo eu estive com eles, dizendo do encontro que tive com empresários do Rotary, que vão visitá-los na semana que vem e que se comprometeram, aqueles que forem libertados por cumprimento de pena ou bom comportamento, serão encaminhados para emprego nas empresas desses empresários. Secretário de Obras João Batista Marizinha, de Contagem, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. No Nacional, se não estiver pronto, deve estar quase pronta, a primeira escola vai ser em tempo integral de Contagem. Já tem previsão do início? Não é no Nacional, é na Ressaca. Na Ressaca. É um investimento altíssimo, é uma escola que está dentro do princípio da Base Nacional Comum Curricular para integrar perfis acadêmicos, currículo acadêmico, com currículo técnico-tecnológico. Nós teremos lá de 600 a 700 alunos em tempo integral, mas a escola vai atender até outros 3.000 alunos em cursos de menor duração na área técnico-tecnológica e pretendemos também implantar ali, através da Secretaria Municipal de Educação, uma central de ensino
de língua estrangeira. Essa escola começa a funcionar já 1º de fevereiro do ano que vem. Ou seja, no início do ano letivo, do próximo ano letivo. Exatamente. A Avenida João César de Oliveira está em obras ali no viaduto Beatriz, correto? Correto. E fala-se muito que ali vai ter uma espécie, como é em Belo Horizonte, nós chamamos o nome aqui de móvel, vai ter um corredor para os ônibus. Isso é fato ou é lenda? Não, isso é fato. A Avenida João César de Oliveira faz parte de um desses corredores aos quais nós nos referíamos, no caso, o Norte-Sul, que vem de Nova Contagem até este shopping que é aqui, onde está a trincheira que foi feita no governo municipal passado. Aliás, uma obra importante para Contagem. Não há nenhuma dúvida disso. Quem tem mérito a gente tem que reconhecer. Coisa bem feita a gente tem que reconhecer. Então, a João César será transformada, mas isso em interação com a população. Nós vamos implantar o sistema BRT. Os passageiros vão ser coletados pelos ônibus em plataformas elevadas, junto ao atual canteiro central. Então, ela passará por uma completa remodelação. Isso é um fato. O viaduto, a previsão do início das obras... O Beatriz já é o início das obras, né? O viaduto Beatriz é um dos pontos. Na verdade, ele é um componente fundamental, porque não adiantaria mexer na Avenida João César de Oliveira sem eliminar aquele ponto de estrangulamento no complexo do Beatriz, onde as pessoas que vêm da região da sede e do norte de Contagem ficam até 45 minutos paradas à espera de transpor os 2 viadutos do complexo do Beatriz. A obra de duplicação que nós estamos fazendo em um dos lados vai eliminar esse ponto de estrangulamento, como também o segundo maior ponto de estrangulamento em Contagem, que é na Avenida das Américas, de modo que todo mundo que vem da região do Nacional e da Ressaca, ou que vai para lá, fica até mais de 1 hora, 1h30, 2 horas, esperando entrar no viaduto, e nós vamos duplicar esse viaduto, o que vai aumentar, portanto, a vazão e pelo menos diminuir muito aquele ponto monumental de estrangulamento provocado pelas carretas da SEASA ali. Então, a Avenida João César de Oliveira passará por uma reurbanização sem nenhum prejuízo ao comércio, é bom dizer. Intervenções dessa ordem, onde foram feitas, o movimento do comércio mais do que duplicou ou triplicou. Ao lado da Avenida João César de Oliveira, nós vamos implantar o chamado Boulevard Portugal, que vai ser um centro de cultura e lazer integrado ao centro comercial. E, nesse momento, nós estamos intervindo para transformar 20 becos do Eldorado, mudando o sistema de drenagem, o pavimento, a iluminação, com uma espécie de tapeçaria em concreto drenante no piso, que é um desenho multicolorido que as pessoas estão começando a visitar para fotografar de tão bonito que é. Aliás, hoje ficou pronto mais um beco, que é o primeiro dos 3 de acesso ao metrô. E vão ser 20 becos assim na região do Eldorado. Tem um conjunto de intervenções, não é uma isolada, que vão significar mais conforto para a população, melhoria significativa do comércio em toda a região. Não haverá prejuízo em termos de número de vagas, que nós vamos intervir nas ruas paralelas. Eu não falo transversais, porque o Eldorado obedeceu curva de nível e o formato do traçado das ruas é em ferradura, mas esse estudo também está sendo feito. Não haverá prejuízo algum. Agora, tem um desconforto natural da época de obra. Para a gente finalizar, você citou, inclusive, aí, e deixei por último, o metrô. O metrô, por enquanto, é uma grande interrogação. O prefeito Alex de Freitas foi pioneiro, agiu rápido. Contagem está em primeiro lugar na fila no Ministério de Infraestrutura, cadastrado, e nós precisamos do sinal verde federal para então iniciarmos o processo de contratação de projeto e implementar. Isso é uma obra que pode começar no próximo governo, seja quem seja o prefeito, mas que depende de um aporte significativo de recursos federais. Já há uma promessa no governo federal de liberar os recursos para a implantação da estação do Novo Eldorado, num trecho de mais 1,5 km dentro do território de Contagem. Portanto, a primeira verba federal que vier a ser liberada para Minas Gerais, para o metrô da região metropolitana, não há dúvida alguma, ele virá para Contagem.
Quanto a isso, não tem a menor dúvida que o prefeito Alex de Freitas agiu com muita rapidez, com perspicácia e conseguiu esse compromisso do governo federal. Aí as explicações do secretário de Obras e Contagem, João Batista Marisquinha, queria agradecer sua presença aqui no Alerta Super. O senhor é sempre bem-vindo aqui para trazer as informações que o cidadão fique sabendo que tem um tal de fake news de rede social e contando história, e que vai fechar não sei aonde, e que vai chover canivete agora em Contagem, porque é uma confusão danada. Eu gosto sempre de trazer os secretários aqui, não só de Contagem, todos os municípios, os prefeitos, os vice-prefeitos, vereadores, deputados, para a gente poder levar a população, que muitas vezes não fica sabendo a realidade dos fatos, não é, João? Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, agradeço muito a você pelas perguntas, a oportunidade de esclarecer ao nosso público ouvinte, de modo muito especial à população residente em Contagem, e dizer que estou na sede da Secretaria de Obras, aqui no Eldorado, perto daqui, é o prédio em cima do restaurante popular no Eldorado, e atendo a população com muito gosto. Aliás, é uma rotina diária. Hoje eu já visitei 6 bairros. Certo. Obrigado, João. Muito obrigado.